Beleza, então. Começando então do começo, com as primeiras manifestações de dança que surgiram no mundo, elas são datadas mais ou menos de 9.000 a.C. e elas são datadas de acordo com um registro pictórico primitivo em cavernas na Espanha, na África do Sul, na França e no Brasil. São os mais antigos, né? Ou seja, eram desenhos de nossos ancestrais nas cavernas com figuras que representavam movimentos. Então, assim, a dança nesse período que é o surgimento, ela surge e se propaga com sentido de magia, que é uma questão assim, eles dançavam com o intuito de afastar das colheitas deles algum tipo de desastre ou algo assim. Então, eles eram movimentados por um sentido mais de fé, de acreditar em alguma coisa, né? Independente de qual seja o tipo de religião que eles tinham na época, ou se era só magia ou algo do tipo, né? Mas era uma questão mais de fé mesmo, de acreditar que aconteceu alguma coisa. Pela data desses registros, então, assume-se que o homem pode ter dançado também como uma forma de se comunicar, porque nessa época não se usava fala para isso, não havia comunicação verbal com uma linguagem, né? Então o corpo provavelmente ele era muito usado para isso, né? As expressões, os gestos, então isso fazia com que essa dança, entre aspas, fosse um instrumento de socialização. Eles usavam isso como algo útil para eles, porque eles precisavam disso para poder se comunicar, né? Ao mesmo tempo, essas manifestações físicas das danças, entre aspas, não eram bem danças, né? Não tinham passos, era uma coisa mais espontânea, mais livre. Então, os exemplos que teriam disso, um outro exemplo para isso também, são saltos e reuniões em volta de fogueiras. Isso é algo muito antigo, uma representação de dança muito antiga que a gente vê de dança ao redor de fogueira, em festas e coisas antigas assim. E isso é bem antigo mesmo, né? Então, para contextualizar um pouco a questão do período, que esse período que eu estou falando é o período neolítico, tá? E nesse período é quando os homens eles começam a fixar suas moradias. Então, eles param de serem nômades, de não ter um lugar fixo para morar. Eles começam a criar um lugar para morar e começam a desenvolver a agricultura para sobreviver. Então, eles caçam, mas eles mantêm plantações também. Por isso que tem aquela questão do sentido de magia da dança, de proteger e afastar das colheitas coisas ruins, porque eles estão começando a ter as colheitas deles. Então eles estão começando a aprender como é que funciona a natureza, como é que funciona para plantar alguma coisa. Então eles não sabem direito como que isso funciona. Então eles usam a dança também para proteger essa plantação que eles estão fazendo, que é o que eles estão começando a fazer nesse período, né? Então nesse período eles começam a aprender a construir casas, a desmatar florestas. Então eles vão formando áreas de cultivo ali e começam até a usar os animais para ajudar eles a fazer esse tipo de coisa, e começam a produzir algumas ferramentas, né? Então, no finzinho desse período que o homem começa a se desenvolver mesmo para começar a viver em sociedade, né? Então, basicamente, nesse primórdio da dança, como ela surgiu, é isso. Porque não se tem muito registro, não se sabe muito como seria isso, porque é um negócio muito antigo mesmo. Mas então, o que se tem com certeza é que existia dança nessa época e que ela era muito espontânea. Então não tinha nada de técnico, não tinha coreografia, não tinha passos, não tinha até mesmo talvez nem música não tinha para acompanhar ela, né? Então, e também a questão de que o que acompanhava ela, o que fazia ela funcionar, era essa crença de que ela ia afastar das colheitas, ela ia fazer alguma coisa. Então a dança surge muito ligada com a religião. Então elas andam lado a lado no surgimento da arte, da dança com a religião, né? São duas coisas muito importantes.